A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Mateus, capítulo 2. Vamos à leitura, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2. E perguntaram: Onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Versículo 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. Versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Verso 8. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Versículo 13. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, versículo 18: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito. Versículo 20. Dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino.
Versículo 21. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, esse texto de Mateus capítulo 2 fala a respeito da visita dos magos a Jesus. Esses magos, segundo... Veja que o capítulo aqui da Bíblia não fala que quantos magos eram. Ele fala, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mas, pela tradição, se acredita que eram 3 magos. Sobre essa questão dos magos, né? Aqui a Bíblia não fala, mas existe um evangelho chamado Evangelho Apócrifo. O que é o Evangelho Apócrifo? O Evangelho Apócrifo são escritos que foram encontrados que falam a respeito da história de Jesus, do nascimento de Jesus, mas que não foram reconhecidos da autoria de ninguém. Por exemplo, o Evangelho de Mateus que nós estamos estudando é chamado de o Evangelho de Mateus porque nós conhecemos a autoria. Foi Mateus que escreveu. Agora, a Igreja Católica encontrou alguns escritos que têm o registro da história de Jesus que são parecidos com os evangelhos, e um desses escritos, que é um escrito que não tem o autor, menciona que esses magos eram 3 homens vindos do Oriente e que eles eram 3 irmãos, que um era Belchior, tem algumas versões que falam que era Melchior, outro era Gaspar e outro era Baltazar. Segundo os relatos, Melchior seria um homem de aproximadamente 70 anos, alguém mais velho, com cabelo grisalho, barba branca. Depois havia Baltazar, que seria um jovem de 20 anos, um príncipe na verdade, e depois Gaspar, um homem de aproximadamente 40 anos, com barba escura, e esses homens teriam vindo para reconhecer a majestade do menino Jesus. Esses 3 homens, quando viram a estrela de Belém, começaram a seguir por onde essa estrela brilhava até que chegaram em Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino de Judá, do reino do sul de Israel. Então, quem governava Jerusalém era Herodes. E quando ele recebe a visita dos 3 magos, vamos dizer que são 3, levando em consideração esse evangelho apócrifo que traz essa informação, né? O evangelho de Mateus apenas fala que foram uns magos, não relata quantos, mas o evangelho apócrifo traz essa informação, que a Igreja Católica, nos seus estudos, na enciclopédia, né, da Bíblica de Estudos Católicos, considera que esses magos eram esses 3 homens que eu mencionei. Belchior, ou Melchior, né? Baltazar e Gaspar. E a Igreja Católica, inclusive, tem um dia, que é o Dia de Reis, que é comemorado no dia 6 de janeiro. Segundo os estudos teológicos católicos, os magos visitaram Jesus 13 dias após o seu nascimento. Então, a Bíblia, né, o cânon, aqui não traz essa informação. Essas informações vêm dessa Bíblia, desse livro apócrifo, né? Então, 6 de janeiro é o dia dos reis.
dia dos Reis Magos, que vieram adorar a Jesus. Então eles chegaram em Jerusalém, foram até Herodes, que era o rei estabelecido pelo Império Romano, né? Nós precisamos lembrar que na época de Jesus o Império Romano governava essa região, né? E perguntaram para Herodes onde estava aquele que era nascido rei dos judeus. Quando Herodes ouviu essa informação, ele que era o rei, era o governador de Jerusalém, ficou alarmado. E toda Jerusalém, quando o texto no versículo 3 aqui fala assim, e toda Jerusalém se perturbou com ele, não significa que toda Jerusalém ficou perturbada. Significa que as autoridades, aquelas pessoas que ajudavam Herodes na administração, no governo de Jerusalém, todos eles ficaram perturbados. Porque imagine você que você governa um lugar, de repente aparecem os reis magos. Esses reis magos não eram qualquer pessoa, porque nós lemos que eles trouxeram ouro, incenso e mirra para adorarem a Jesus. Se eles estavam carregando ouro, incenso e mirra, a mirra não era um perfume barato. Significa que eles eram pessoas que tinham poder econômico, poder financeiro. Então, quando Herodes recebe a visita dessas pessoas, desses reis magos, ele leva muito em consideração que esse menino que nasceu realmente poderia ser um rei que poderia tomar o lugar dele. Então, inclusive na tradição fala-se que o Melquior era príncipe dos persas, que o Baltazar era príncipe dos indianos e que o Gaspar era príncipe dos mouros. Então, eles eram pessoas que eram, o texto fala de magos, mas na realidade eles eram reis magos. Agora, quando Herodes recebe essa informação, ele se inquieta. E aí ele reúne os príncipes dos sacerdotes. Quando ele fala aqui no versículo 4 que ele reúne os príncipes dos sacerdotes, o Herodes vai conversar com os judeus. Então, os sacerdotes e os escribas do povo eram aqueles que eram os fariseus, eram aqueles que estudavam a Bíblia, que estudavam as Escrituras. Ele perguntou para eles onde haveria de nascer o Cristo. Ele perguntou para eles o seguinte: existe algum ungido que vai nascer? A palavra Cristo significa ungido. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. Muitas pessoas não sabem que o nome de Jesus Cristo não é Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo era Jesus de Nazaré, porque o nome dele era Jesus, e como ele foi criado em Nazaré, embora ele tenha nascido em Belém da Judéia, José e Maria moraram durante toda a vida de Jesus em Nazaré. Então, Jesus era conhecido como Jesus de Nazaré. Depois que ele morreu na cruz, que foram operados grandes sinais e maravilhas, as pessoas reconheceram que ele era o ungido de Deus, que ele era o prometido nas Escrituras, que ele era o Messias, o Salvador dos judeus. Então, que ele era o Cristo, o ungido, aquele que estava prometido nas Escrituras que viria para os judeus. Então, quando Herodes pergunta para os sacerdotes e para os escribas do povo, ele pergunta para eles o seguinte: onde está escrito que o ungido, o Messias, nascerá? Aí vem o versículo 5. Os sacerdotes e escribas, que tinham conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, leram as antigas escrituras e disseram para Herodes: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
esse texto do versículo 6 que fala: "E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel", está escrito no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2. Então nós vemos que os sacerdotes, os escribas, que liam o Antigo Testamento, conhecendo as Escrituras, disseram: olha, tem uma profecia que diz que o guia, aquele que vai reinar sobre Judá, vai vir da cidade de Belém. E foram eles que deram a informação para Herodes. Os reis magos, quando viram a estrela de Belém brilhando, eles foram até Jerusalém, porque Jerusalém era a capital. Então eles tinham a ideia de que Jesus teria nascido ali, em Jerusalém, que é na capital. Mas Herodes ficou perturbado, procurou os escribas e os sacerdotes, eles leram a palavra e disseram para ele: vai nascer em Belém. Aí vem versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Veja que Herodes aqui, ele está buscando informações a respeito de Jesus. Ele chama os magos secretamente e pergunta: quando foi que vocês viram essa estrela aí? Para que ele soubesse a respeito se o menino já tinha nascido, qual era mais ou menos a idade do menino, para que ele pudesse perseguir e, se fosse o caso, até matar esse menino, para que ele não pudesse retirá-lo do governo da Judéia. Aí vem o versículo 8: e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Então, foi Herodes que perguntou para os sacerdotes e os escribas a respeito do lugar em que Jesus tinha nascido e informou a eles para que eles fossem lá. Depois ele pediu as informações para que eles coletassem os dados e trouxessem para ele. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Se alegraram porque viram Jesus. Entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Essa questão do ouro, do incenso e da mirra, como nós dissemos, eram 3 reis magos, Segundo a tradição católica, no Evangelho apócrifo, o Dia dos Reis é comemorado dia 6 de janeiro de todo ano, Uma curiosidade: esse dia 6 de janeiro, que é o Dia dos Reis, inclusive no Brasil, era feriado até 1967. Então, até 1967, dia 6 de janeiro era o feriado o feriado dos Reis. Só depois que essa data deixou de ser feriado nacional. E se considera aqui, que o Belchior, ou Melchior, que veio de alguma das regiões da Europa, foi quem trouxe o ouro. Acredita-se que o Baltazar, que era um rei indiano, que era o jovem de 20 anos, trouxe o incenso porque ele era indiano. E na Índia se queimam muitos incensos. Ele trouxe aquilo que ele tinha de presente na terra dele. E a mirra, que era o perfume, teria vindo de Gaspar, que era do Oriente Médio, que era um mouro, um árabe, que tinha barba escura, cabelo escuro, com mais ou menos 40 anos. Isso que eu estou falando não está escrito no Evangelho, não está escrito na Bíblia. São histórias que vêm do Evangelho apócrifo, como eu falei no começo do vídeo, e que estão na base, na enciclopédia de estudos católicos. Então, aqueles que são protestantes, que são evangélicos, eles vão dizer assim: da onde que veio essa história? Então, essa história vem da enciclopédia católica, vem do Evangelho apócrifo,
que é um evangelho que são escritos que são mais ou menos da mesma época que foram escritos os evangelhos, mas que não tem autor. Como não tem autor, não entrou na Bíblia, não entrou no cânon. O que é cânon? Cânon é o conjunto dos livros que formam a Bíblia. E o cânon católico é diferente do cânon protestante. O cânon católico tem 7 livros a mais, que os protestantes não reconhecem. O cânon protestante tem 66 livros, né? Apenas por curiosidade aqui, certo? Aí vem aqui o versículo 12. E sendo por divina... Ah, uma outra informação antes de ir para o versículo 12. Muitas pessoas pensam que como que José e Maria conseguiram educar Jesus se eles eram jovens e eram recém-casados ali, né? Que José recebeu Maria por mulher depois que ele recebeu a revelação de que o que era concebido do ventre de Maria era concebido do Espírito Santo. Então, eles saíram e foram até Belém. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando fala a respeito do nascimento de Jesus, conta que José e Maria estavam em Belém porque havia sido determinado um recenseamento. As pessoas tinham que fazer o recadastramento. Era como fazer um registro, né? Quando você vai fazer a renovação da identidade, renovação de um documento, de um título de eleitor, por exemplo, e que as pessoas têm que passar por na cidade num lugar específico. Então José e Maria tinham ido para Belém por esse motivo. Mas o Mateus, ele vem aqui e relata que na verdade isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Miqueias tinha dito a respeito do Messias, que ele nasceria em Belém. Então isso aconteceu para que eles fossem para Belém, para que Jesus nascesse exatamente onde a profecia tinha anunciado que ele nasceria. E aí eles ouviram isso, né? Então, como foi que eles educaram o menino? De acordo com alguns estudos, essas dádivas, esse ouro, esse incenso e esse perfume, essa mirra, foram as riquezas que contribuíram para que José e Maria pudessem dar conta das primeiras despesas com Jesus. E nós vemos aqui que o relato de Mateus fala que eles fugiram para o Egito e eles ficaram no Egito até que Herodes morresse, para que Jesus fosse guardado e protegido. Então, como foi que eles tiveram dinheiro para cuidar do menino nesse tempo? Veio desse ouro, do incenso e mirra que eles receberam. Segundo os estudos, né? E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Esse versículo 12 abre uma discussão a respeito dos sonhos. Tem muitas pessoas que dizem que todo sonho que nós temos são imaginações que nós temos a respeito da vida. Mas existem muitas pessoas que dizem que Deus pode falar com o ser humano por meio dos sonhos. Esse texto, no meu entendimento, é uma prova de que Deus pode falar conosco através de sonhos. Claro, tem um outro versículo na Bíblia que fala que da muita preocupação surgem os sonhos. Então, nós podemos, quando estamos trabalhando demais, fazendo uma mesma atividade, nós podemos sonhar com aquilo. Eu mesmo já sonhei que estava cheio de cadernos, escrevendo, bem atarefado e super preocupado, na época que eu estava cursando os meus estudos. Uma outra pessoa
que trabalhava com recadastramento de pessoas, atendendo num computador, disse que estava atendendo tanta gente que uma noite dessas sonhou que estava atendendo pessoas. E a pessoa acordou vendo pessoas sendo atendidas por ela. Então, esses tipos de sonho podem acontecer? Podem. Você pode estar passando por uma situação de preocupação, uma coisa que toma muito a sua mente e faz com que você sonhe. E a própria Bíblia fala a respeito disso, que os sonhos podem vir da preocupação, da imaginação. Porém, nós também sabemos que Deus pode trazer revelações em sonhos. Deus pode dar um aviso a respeito de alguma pessoa que deseja o seu mal. E de repente você vê essa pessoa falando mal a teu respeito, ou de repente pegando uma faca te apunhalando pelas costas, ou de repente fazendo alguma coisa em uma sala, pegando algum documento seu. E pode ser que isso seja verdade, porque Deus ele pode comunicar coisas com os seres humanos por meio de sonhos. Aqui no versículo 12 mostra que Deus avisou os magos por meio de sonhos que eles não deveriam voltar para Herodes, para dar informação para Herodes, mas que eles deveriam ir por outro caminho. E eles seguiram a orientação que receberam através dos sonhos. Nesse mesmo capítulo 2, nós vamos ver aqui de volta no versículo 13 que: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. Aí depois Deus apareceu para José, dizendo para ele: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O versículo 13 traz uma revelação mais profunda. Mostra que Deus mostrou para José todos os detalhes. Falou para ele que era para ele se levantar, que era para onde que era para ir para o Egito. Falou por que era para ir, porque Herodes procuraria o menino para o matar, e disse do tempo, falou: fica lá até que eu te fale. Então Deus deu lugar, tempo, motivo, explicou tudo para José. Mais um versículo que mostra que Deus pode trazer os mínimos detalhes a respeito de alguma coisa que você precisa saber, muitas vezes, da sua vida, que você pode perguntar para Deus. Então, podemos dizer pela leitura do versículo 12 e 13, esse é o meu parecer, né? Eu conheço pessoas que leem a Bíblia, que leem esse texto e dizem que isso aconteceu naquele tempo e que nos dias atuais isso não acontece mais, que isso foi uma exceção que está na Bíblia. Eu, na minha interpretação, entendo que Deus pode trazer revelação em sonhos. E pessoalmente, compartilhando aqui, já que estamos comentando aqui esse texto, tem algumas coisas que eu perguntei para Deus e eu tive um sonho. E no sonho eu via o que eu deveria fazer. E eu fiz aquilo que foi feito. O sonho era assim, eu pedia para Deus: Senhor, eu tenho uma situação assim, assim e assim. E eu gostaria que o Senhor me respondesse para que eu saiba o que fazer. E aí você dorme e você tem um sonho. E naquele sonho Deus mostra exatamente aquela situação e mostra que se você fizer de uma certa forma aquilo que você precisa fazer, o resultado vai ser o resultado tal. Você faz e acontece exatamente como se espera. Então, particularmente, eu creio que isso aqui não foi uma revelação particular do passado. Deus revela em sonhos ainda nesse ano, ainda no século 21. Versículo 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então nós vemos aqui que José e Maria obedeceram à revelação do sonho. Versículo 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Esse texto que fala do Egito chamei o meu filho
está no livro do profeta Oséias, no capítulo 11. O capítulo 11 de Oséias, no versículo 1 e 2, está escrito assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso, os ídolos esculpidos. Então o profeta Oséias, ele fala que o povo de Israel, na época dele, ficava adorando aos Baalins, né, ao deus Baal, e não adoravam a Deus. Mas o profeta Oséias está dizendo que haveria um momento em que o Deus chamaria aquele filho perfeito, que não adoraria Baal, que adoraria exclusivamente ao Senhor, e que seria trazido para glorificar o nome do Senhor. Então, Mateus aqui, quando ele conta que José e Maria, José teve o sonho para que eles fossem para o Egito e eles se demoraram lá, Mateus tem um entendimento. Ele tem um entendimento de que Jesus era o Messias, que Jesus, quando passou pelo Egito e foi chamado do Egito na sua infância, foi chamado do Egito, ele foi chamado do Egito para que aquela profecia do profeta Oséias se realizasse. Jesus foi aquele que cumpriu a profecia sobre o povo de Israel. Ele é o Messias porque, de fato, ele passou pelo Egito e ele foi chamado do Egito para voltar para Israel para depois se tornar o Salvador, obedecendo em tudo ao Senhor, ao Deus Pai, né? Tendo comunhão e sendo pleno com Deus Pai. Jesus, no caso, ele foi pleno como o Pai, no sentido de que ele foi o filho obediente, aquele que respeitou o Pai, aquele que fez tudo o que o Pai determinou, aquele que de fato era o Filho de Deus. Então Mateus ele vem e cita Oséias capítulo 11, versículo 1 e versículo 2. Aí versículo 16 fala: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. Então nós vemos aqui, Herodes ficou ali esperando que eles voltassem. Quando ele ficou sabendo que os magos já tinham ido embora, ele ficou irritado e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então nós vemos aqui, nos versículos anteriores, que ele chamou os magos em secreto e ficou perguntando diligentemente a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido, que o menino teria nascido. Ele ficou aguardando o momento em que os magos retornariam. Ele esperou, viu que os magos não voltaram, então ele fez o cálculo do tempo e imaginou, a criança deve ter no máximo 2 anos. Vamos matar todos os meninos de 2 anos para baixo para garantir que esse rei dos judeus aí que nasceu, que ele não vai me tirar aqui do trono, né? Aí vem o versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz... Esse versículo 18 fala assim: Em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. É um texto que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 15. Então, nesse texto, Jeremias está falando que Raquel está chorando por seus filhos. Quando nós lemos esse texto de Jeremias, fica um pouco estranho de entender pelo seguinte: Raquel era a segunda esposa de Jacó. Ela teve 2 filhos. Um filho foi José do Egito. E o segundo filho que ela teve foi Benjamim. Quando ela teve Benjamim, ela morreu no parto. Mas, quando ela morreu, os 2 filhos dela, que eram José e Benjamim,
ainda estavam vivos. Então, quando nós lemos aqui o texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que fala assim: Era Raquel, ouviu-se um choro, um lamento em Ramá. Era Raquel chorando pelos seus filhos, que não mais existem. Se tem a ideia de que, na verdade, quando Jeremias escreveu isso, ele não estava falando a respeito da Raquel, esposa de Jacó, mas ele estava usando a Raquel como mulher, como mãe de filhos, porque Israel, no tempo de Saul, Davi e Salomão, esses 3 primeiros reis, era um território único, formado por 12 tribos. Quando Salomão morreu, o seu filho, Roboão, não atendeu a um pedido do povo para que fossem reduzidas as cargas dos tributos. Por essa razão, houve uma guerra. E o servo de Salomão, chamado Jeroboão, ficou como governante das 10 tribos do norte. Então, as 10 tribos do norte ficaram com Jeroboão. As 2 tribos do sul, que eram as tribos de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram com a capital em Jerusalém, com Roboão. Agora, com o passar do tempo, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, Manassés e Efraim eram netos de Raquel. E José não entrou nas tribos de Israel. Ele não entrou nas tribos de Israel porque a tribo de Levi foi separada para ficar como sacerdotes. Então, dos 12 filhos de Jacó, um foi tirado. E no momento em que um foi tirado, ficaram 11. José foi tirado também, e no lugar de José foram colocados os seus filhos, Manassés e Efraim. Então nós temos 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel são as 12 tribos, considerando 11 filhos, 10 filhos de Jacó, menos a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ficou para serem os sacerdotes, e menos José. Daí ficou faltando um. Como ficou faltando um, que era a tribo de Levi, que saiu para serem os sacerdotes, entraram os 2 filhos de José. Um, que foi Manassés, entrou no lugar de Levi, e outra, Efraim, que é o segundo filho de José, entrou no lugar do próprio José. E com o passar do tempo, a tribo de Efraim se tornou uma das tribos principais que governava o Reino do Norte. E o Reino do Sul, a tribo de Benjamim, era uma tribo importante no Reino do Sul. Então, como Raquel era a mãe de José e Efraim era filho de José, e Efraim foi uma das tribos principais na região do norte, é o mesmo que você dizer que a Raquel era a mãe do Reino do Norte, por meio de Efraim, o seu neto, que era filho de José, o filho dela, e também a mãe do Reino do Sul. Então, quando o povo, Jeremias foi um profeta que entregou um recado dizendo que o povo seria levado como cativo na Babilônia e que o reino de Israel também seria punido por não adorarem a Deus. Então, quando o reino do norte foi invadido pelos assírios, o povo do reino do norte, que eram os descendentes de Raquel por meio de Efraim, estavam se lamentando e chorando. Quando depois, anos depois, Nabucodonosor invade o reino do sul, que era Judá e Benjamim, os filhos de Judá também ficaram chorando. Em outras palavras, todos os descendentes de Raquel vieram a chorar, porque o reino do norte foi invadido pelos assírios e o reino do sul foi invadido pelos babilônios. Agora, indo além disso, dessa interpretação
que é a interpretação de Jeremias, que é de capítulo 31, versículo 15, que faz sentido, porque daí sim, os filhos já não existiam, significa os filhos foram levados como escravos para a Síria e para a Babilônia. Então a Raquel, na verdade, é a nação. A Raquel aqui, ela é interpretada como o país. A nação está chorando porque os seus filhos, os seus cidadãos foram carregados para a Síria e para a Babilônia. Agora, para além dessa interpretação histórica, tem a interpretação de que nós estamos aqui com Herodes como governador de todo o território de Israel, como representante do Império Romano. Quando ele vê que os magos não disseram onde que Jesus nasceu, ele veio e disse: matem todas as crianças em volta de Belém e nos contornos. Então, Belém e todos os contornos ficam na terra e no território de Judá. Raquel era a mãe de Benjamim, que era um dos territórios de Judá, do reino de Judá. Então, quando todas aquelas mães estão chorando, todos aqueles filhos foram mortos, Raquel, a nação, que é a mãe, que é a esposa de Jacó, que é a mãe dos filhos, né, a mãe dos israelitas, a mãe dos benjamitas, ela chora, a nação chora. E Mateus, ele cita esse texto do profeta Jeremias, no capítulo 31, no versículo 15, entendendo que isso aconteceu em Ramá. Ramá era uma cidade que ficava a 8 quilômetros de Jerusalém. Então ficava próximo de Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino de Judá, que contemplava Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então é isso que ele está falando aqui no versículo 18. Aí vem o versículo 19. Morto, porém, Herodes, ou seja, depois que o Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Ó, mais uma vez, nós vemos aqui a questão do sonho. Mais uma vez, o anjo aparece e fala: agora você pode voltar. E dizendo, ó, versículo 20, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então nós vemos aqui que o sonho veio trazendo toda a informação para José. Versículo 21, então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Versículo 22, e ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, né, seu pai, receou ir para lá. Mas, ó, mais uma vez, versículo 22, avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Aí o versículo 23, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nesse ponto do versículo 13, ó, não existe nenhum profeta do Antigo Testamento que tenha falado que Jesus seria chamado Nazareno, que o Messias seria chamado Nazareno. Mas os profetas, vários profetas, mencionam que quando o Messias viesse, ele seria desprezado. Tanto que João, no capítulo 1, no versículo 46, nós lemos que quando Jesus teve um encontro com Natanael, que era um dos discípulos, e ele disse que era, né, e foi falado para Natanael que Jesus era de Nazaré, Natanael fez uma pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando nós lemos esse texto de João, capítulo 1, versículo 46, nós percebemos claramente que quando se falava que alguém era de Nazaré, era como se fosse uma terra onde se falava muito mal das pessoas desse lugar. Tanto que Natanael, quando chegam para ele e falam: olha, encontrei o Messias, ele veio de Nazaré. Natanael, a primeira coisa que ele fala: e pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Então, quando Mateus
coloca no evangelho dele, no versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, no plural. Mateus está dizendo assim: vários profetas nas escrituras falam que ele será desprezado. E como Mateus conhecia que Jesus era de Nazaré e que Nazaré, nos tempos de Mateus, era uma cidade onde as pessoas eram discriminadas, havia um desprezo em relação a quem era de Nazaré, Mateus teve um entendimento. Mateus fechou o raciocínio dele. Ele falou: veja só o que aconteceu com Jesus. Eu percebo que ele, operando esses sinais e maravilhas, é Jesus mesmo, mas ele veio de Nazaré e vários profetas escreveram que o Messias, quando viesse, seria desprezado. Assim como ele é desprezado por várias pessoas pelo fato de ser de Nazaré. Então, Mateus, fazendo o seu evangelho, escrevendo aqui o seu texto, né, sobre Jesus, ele escreve o versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, que ele será chamado Nazareno, ou seja, que ele será chamado desprezado, que ele virá de um lugar onde as pessoas não vão dar valor nenhum. Por isso que eles foram morar em Nazaré. É como se Mateus dissesse assim: não foi por acaso que José e Maria resolveram morar em Nazaré. Eles resolveram morar em Nazaré porque eles poderiam morar em Jerusalém. Tanto que o anjo só disse: o Herodes já morreu. Mas quando eles voltaram para o território de Israel, eles resolveram não ficar em Jerusalém. Porque Arquelau, que era o filho de Herodes, estava reinando naquele lugar e eles decidiram ir para Nazaré. É como se Mateus dissesse: essa decisão que José e Maria tomaram não ocorreu por acaso. Na verdade, ela aconteceu para que se cumprisse a profecia que está escrita em vários livros dos profetas, que falam que quando o Messias vier, ele vai ser de uma terra desprezada, ele vai ser desprezado. Ele não vai ter prestígio. Quando ele aparecer, ele vai aparecer de um lugar de desprezo. Então, não que tenha havido uma profecia dizendo que ele nasceria em Nazaré, mas havia uma profecia, várias profecias dizendo que ele seria desprezado. E quem era de Nazaré era desprezado. E uma das provas de que quem vinha de Nazaré era desprezado é o texto de João, no capítulo 1, no versículo 46, quando tem a fala de Natanael. Quando falam que encontraram o Messias e dizem que ele é de Nazaré, ele fala: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Como quem diz: de lá até onde eu sei, não tem nenhuma, não tem pessoa que preste. É um lugar que é mal falado. É um lugar onde se fala muito mal a respeito de quem vem de lá. E foi isso que aconteceu com Jesus, que acabou nascendo em Nazaré, que era uma terra desprezada. E os profetas, vários profetas, diziam que Jesus, o Messias, quando viesse, o ungido, o Cristo, seria desprezado. E Mateus fecha esse raciocínio, né? Nós vemos que Mateus ele faz citações, várias citações do Antigo Testamento, com a finalidade de encaixar, de mostrar que Jesus realmente era o Messias. O objetivo de Mateus é mostrar que Jesus era o homem prometido no Antigo Testamento que viria para derramar a salvação sobre o povo de Israel. Ele quer mostrar esse Jesus homem, esse homem que nasce e cumpre as profecias do Antigo Testamento, que eram as escrituras na época, né? O Novo Testamento, na época em que Mateus escreveu o Evangelho, não existia. Nós temos o Novo Testamento que veio depois. Inclusive, as cartas que Paulo escreveu, ele escreveu antes que os evangelistas escrevessem os evangelhos. Os evangelhos, da forma como nós conhecemos o Novo Testamento hoje, foram organizados depois. Por uma questão lógica, se colocaram primeiro os evangelhos e depois as cartas de Paulo.
Mas as cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos, porque logo que Jesus morreu e Jesus teve encontro com Paulo, Paulo já começou a fazer as suas viagens missionárias e já começou a pregar o evangelho. Então isso fica apenas a título de curiosidade. O objetivo desse vídeo não é falar a respeito desses outros assuntos. O objetivo era a meditar, estudar, conhecer mais sobre Mateus capítulo 2. Então essas são as considerações que nós fizemos nos estudos de hoje, na meditação de hoje. Acho que o que fica para nós é Deus pode trazer revelação por meio de sonhos. Uma outra aplicação que nós podemos tirar é que Deus, ele tem a provisão e o cuidado daquilo que nós necessitamos. Quando José e Maria eram um casal muito jovem e esses reis magos vêm e trazem ouro, incenso e mirra, isso nos fala de riqueza, provisão, prosperidade que Deus entrega para o seu povo. Incenso, ele nos dá o Espírito Santo, porque o incenso era o que? Ele é queimado para adoração a deuses. Então, né, a capacidade que nós temos de nos humilharmos e entregarmos a nossa vida para Deus é algo que provém da ação do Espírito Santo em nós. E Jesus, no Evangelho de João, fala que depois que ele morresse, ele nos derramaria o Espírito Santo. Então Deus entregou ouro, né, a riqueza, entregou o incenso, o Espírito Santo, a capacidade de nós podermos entregar a nossa vida para Deus. E a mirra é o perfume. E Paulo fala que todos aqueles que se oferecem a Deus com o seu sacrifício são como um bom cheiro, como o perfume de Cristo. Ele fala assim, nós somos o bom cheiro de Cristo. Como que dizendo que nós que acreditamos nele, recebemos o perfume dele. Por onde nós passamos, as pessoas podem sentir o cheiro que nós exalamos, o cheiro da pureza, da correção, da santidade, da purificação, do governo de Deus sobre a terra, do amor de Deus, né, do amor ao próximo, da realização das obras que cuidam de órfãos, de viúvas, que cuidam das almas das pessoas. Então esse ouro, incenso e mirra, ele tem também uma interpretação. O Senhor é aquele que nos dá provisão, o Espírito Santo para que possamos adorá-lo e nos torna o seu bom perfume, para que sejamos os seus filhos e estejamos no reino dele. Então essa é a meditação de hoje. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo.